Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Ancora Perfeitos. Hoje temos um convidado especial, o casal Povela. Estamos animados para poder conversar. Vocês vão conhecer mais em detalhes sobre quem é este casal. E hoje vamos abordar sobre a comunicação no relacionamento. Como podemos ter uma boa comunicação? De que maneira a comunicação influencia ah, de uma forma positiva nos casamentos, assim como em qualquer relacionamento amoroso. Casal Povela, sejam todos bem-vindos a esse episódio. Estou muito feliz por ter vocês aqui e sintam-se à vontade. Muito bem, muito boa tarde. Somos o casal Rovella, somos como sempre se diz, ou se diz, primeiras damas. Muito bem, boa tarde a todos. Sinto-se por me cumprimentados. Ok, então, ela já disse tudo. Sejam bem-vindos. O interlocutor acabou de dizer tudo, o essencial. Então, somos gratos por estar aqui neste momento, nesta data, nesse estúdio, não é? Para falarmos sobre a comunicação no relacionamento. Obrigado. Muito bom. Então, casal Povela, um casal amigo, e muito obrigado por aceitar o convite de participarem nesse podcast e esperamos aprender aqui enquanto a gente conversa sobre a comunicação. Ah, e gostava de saber sobre este ponto. Vocês acham que a comunicação resolve 99% dos problemas num casamento? Se sim, por quê? Ou como podemos estabelecer uma comunicação eficaz no casamento? Eh, Não é só 99%. A comunicação é 100% eficaz no relacionamento. Não só no relacionamento conjugal, Uhum. em todos os relacionamentos. Eh, Por que é que ele é 100% eficaz? Que se você não se comunica, não tem como saber o que outra pessoa, outra parte sente, não é? Ela não tem como saber o que eu sinto, os meus desejos, sem que eu os diga. Então é necessário que haja comunicação. E comunicação pressupõe-se saber escutar, não é? Isso aqui é comunicação. Porque podemos estar aqui a pensar que estamos a comunicar-nos enquanto estamos a falar. E há um velho já que diz assim, quando um burro zura, o outro baixa as orelhas. Então, quando você baixa as orelhas, está a escutar. E, normalmente, o que temos visto, ou temos assistido, é que as pessoas falam mais, escutam menos. E nós, como casais, como é que não temos feito mesmo? Bem, é o que meu esposo acabou dizendo, né? A comunicação resolve 100% dos problemas. Tudo que nós temos ao nosso redor, na nossa vida, resolve-se com base na comunicação. Mas comunicação realmente é saber escutar e saber o que falar e quando falar. Porque nós até podemos escutar e não saber o que falar. Depende muito de como nós nos dirigimos à pessoa com quem nós estamos a estabelecer esta comunicação. Nós podemos suscitar uma ira, nós podemos ferir, nós podemos magoar, nós podemos provocar uma série de sentimentos a esta pessoa que nós estamos a comunicar. Isto porque nós não soubemos como comunicar, como nos dirigimos a esta pessoa. Nós não escutamos para responder ou não pensamos para responder. Eu costumo dizer, eu gosto muito de dizer que na minha casa, eu não gosto de discutir, eu gosto de conversar. Porque muitas vezes nós podemos pensar que estamos a conversar, sendo que estamos a discutir. Quando não nos damos tempo de escutar, pensar e responder, nós estamos a discutir, porque não estou a escutar e não estou a entender o que o meu parceiro está a falar, ou o meu amigo, ou a minha irmã, quem quer que seja, eu não estou a entender o que a pessoa está a falar. Eu simplesmente
estou à espera de arrebatar tudo que vem dessa pessoa eu quero arrebatar. Então nós acabamos entrando em uma discussão. Então há muita diferença, a grande diferença é de conversar e discutir. Então, para dizer que a comunicação é essencial. Sobre a questão as pessoas chegam muitas das vezes, quando para responder, nós não temos que ter o hábito de pensar que eu já sei o que ele vai dizer. Nunca se sabe. Por afinal de contas, não, você não está no meu intelecto para saber o que é que eu quero dizer. Aquilo que eu disse no princípio, eu preciso escutar. Se você escuta, dá tempo. Primeiro de você pensar como responder. E muitas das vezes, nós os homens somos muito caladinhos. Acabamos ficando ridículos perante as mulheres, as nossas esposas, porque elas são muito mais explosivas facilmente e nós não temos essa capacidade. Não porque nós não queremos, não somos assim. Nós somos daqueles que escuta 3 dias depois é quando responde. E isso gera um conflito nas nossas relações. Porque às vezes pergunta, eu fiz alguma coisa hoje, ele não me responde. Ele opta em calar, não porque ele esteja calado no verdadeiro sentido. É uma forma dele de se comunicar. Ele escuta mais. Então vocês não, vocês são muito explosivas e elas facilmente se adaptam. Elas podem fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Nós somos não somos assim. Só mais escutamos e 3 dias depois, o nosso raciocínio em termos de conversa é muito lento, ok? Porque nós temos os porquês. Por que os homens muitas das vezes não respondem logo? Por quê? Por quê? Por quê? E depois, depois. As mulheres não têm um depois. É naquele momento, tic-tac. Então, se acontecer uma situação em que o seu marido, seu cônjuge, seu companheiro responde, não porque esteja a ignorar, não é ignorância como tal, está a dar tempo a tempo. Cada ser é um ser, somos totalmente diferentes. Então, quer dizer que os homens se tendem a refletir antes de tirar alguma palavra, e ao passo que as mulheres tendem a falar naquele exato momento, não deixam para depois. Agora, a minha questão é, como é que nós podemos desenvolver uma escuta ativa? Porque vocês falaram aqui que ah, é muito mais fácil para a mulher, ou melhor, para qualquer um, não é? Falar sem antes perceber a outra parte. Como é que nós podemos desenvolver uma escuta ativa, especialmente num casamento, né? Que é sobre casamento específico que estamos aqui a abordar. Como é que podemos desenvolver uma escuta ativa? Não simplesmente esperar que o outro pare de falar, depois a gente fala. Mas uma escuta ativa, refiro-me a ouvir com real intenção, ouvir genuíno. Como é que nós podemos desenvolver isso? Acho que o princípio é o mesmo, né? Somos diferentes. A partir do momento que sabemos que o meu cônjuge há de escutar, depois há de falar, é isso o primeiro princípio, ok? Se a mulher é muito mais explosiva, o homem não deve ser explosivo, ok? Tem que escutar mais. E as situações aí é o inverso. É o homem que é explosivo, a mulher não é. Não é? Então, a partir do momento que a gente sabe que somos totalmente diferentes, é possível, porque nascemos de famílias bem diferentes, tivemos educação diferente. A família tem que. O bate-boca é o normal, ok? Se você vem dessa família, outras coisas vêm dessa família, que o bate-boca é o normal. Dificilmente você vai entender a outra parte. Vai pensar que está a ignorar, ou eu vou pensar que essa mulher não escuta, ok? Mas uma coisa é certa, o pai celestial nunca responde duas pessoas perfeitas. É por se for a ver, normalmente nos casais, sempre há um que fala demais, e o outro escuta mais. Para nos ensinar Oposição. a oposição. Não podemos ver a oposição como no futebol ou no ringue de boxe. Não. Essa oposição aqui é para a nossa construção. Ok? Se sua esposa, seu companheiro não sabe escutar, há de aprender contigo. Porque, afinal de contas, não precisa fazer tanto alarido assim. Ainda é impossível nos escutarmos.
Não é? É. E outra coisa que faz com que a pessoa perceba que nós estamos a ter uma escuta ativa é que quando nós estamos numa conversa, eu devo prestar atenção no meu cônjuge. Eu devo olhar, eu devo pelo menos acenar para perceber, para mostrar a ele que eu estou a perceber, estou a ouvir, estou a escutar o que ele está a falar. Porque como eu não tenho intenção de interromper, mas eu posso sinalizar, eu posso fazer alguma coisa que ele perceba que eu estou atenta. Desculpe, eu estou atenta ao que ele está a falar. E realmente nós, as mulheres, somos um bocadinho mais explosivas. Muitas vezes não é explosão, no entanto, como tal, né? É que nós somos muito flexíveis a fazer ou a pensar nas coisas. Talvez seja algo natural, né? Do Pai Celestial. O Pai Celestial nos fez como pessoas múltiplas, né? Como pessoas capazes de fazer e de absorver vários sentimentos em simultâneo. Então, eu acho que esta coisa que nos foi dada como mulher nos leva a ter essa flexibilidade de pensar e agir. Mas isto não quer dizer que deva prejudicar aquilo que é o relacionamento ou aquilo que é a comunicação no nosso relacionamento. Por que que isto não vai interromper ou não vai estragar a comunicação no nosso relacionamento? Porque eu tenho que aprender a conhecer o meu parceiro. Eu devo conhecer o meu cônjuge. Eu devo saber como é que ele é, como é que ele gosta de comunicar, como é que ele gosta de abordar questões ou problemas que possivelmente nós tenhamos aqui em casa. A partir deste momento, eu vou saber qual é o momento exato de conversar com o meu cônjuge, como é que eu devo abordar algumas situações, porque as situações são diferentes. Do jeito que eu abordo questões, por exemplo, do jeito que eu abordo questões financeiras, não é? Do mesmo jeito que eu abordo questões de, sei lá, de amorosas, não sei o quê. É muito diferente, sim, é muito diferente. Então eu devo saber como agir e até preparar o espírito do meu cônjuge para que nós possamos ter uma comunicação ativa e que nós possamos ter uma comunicação eficaz. Mas eu não vou deixar de dizer que a eficácia da comunicação preside no sentimento, no respeito e na consideração que nós temos pela pessoa com quem nós nos dirigimos. Muito obrigado por esclarecer este grande princípio, não é? Da escuta ativa. E na mesma senda da escuta ativa, na mesma senda da escuta ativa, eu gostava de ver que o presidente aqui disse algo interessante sobre a maneira como eu abordo o assunto da amoroso, não é de igual forma que eu abordo assuntos financeiros. Vamos na questão financeira. Vamos na questão financeira. O esposo deve. Ok, eu acho que essa não é a questão. De que maneira a comunicação em torno das finanças deve fluir no casamento? Bem, a amizade é a base de todo relacionamento. Todo relacionamento. Eu parto do princípio que antes mesmo de nós sermos marido e mulher, nós temos que cultivar a amizade. Aquele período em que nós nos conhecemos, em que nós namoramos, é o período essencial. É muito importante para que nós tenhamos uma amizade e que a nossa amizade seja acima de tudo o que for acontecer na nossa relação. Eu acho que este é o primeiro ponto. Segundo, temos que ter respeito, muito respeito e muita consideração, de maneiras que qualquer coisa que aconteça na nossa relação, nós consigamos atravessar. Atravessamos porque nós somos amigos, nós nos amamos e nos respeitamos, temos um respeito mútuo. Então, nós vamos conseguir conversar sobre estas coisas. Agora, quanto à questão financeira, por exemplo, na nossa família, não existe algo que seja ou do meu cônjuge ou que seja meu. Se nós temos algum dinheiro, é nosso. Nossa. Se eu trabalho, meu cônjuge trabalha, quando nós recebemos os nossos ordenados, são de família.
É economia familiar, não é economia de Maivete, nem economia de Massagem. Estamos a falar de economia familiar. Então, o que nós temos, os bens materiais ou os valores que nós temos dentro da nossa casa são nossos. Não interessa se eu faço mais, se ele faz menos. É nosso. E se é nosso, nós estabelecemos tudo aquilo que nós queremos fazer com aquele valor que nós temos. Os planos são nossos. Se nós contrairmos dívidas, as dívidas são nossas. Se nós tivermos algum problema fora de casa relacionado com valores, aquele problema é nosso. Nós dividimos tudo, tudo e mais alguma coisa com relação aos valores. É assim como nós abordamos este assunto. Então, como nós já começamos há muito tempo a viver deste mesmo modo, nos é fácil. Eu, por exemplo, eu não faço nada relacionado aos valores. Quer dizer, eu acho que não é relacionado aos valores. Eu acho que eu não faço nada sem comunicar com o meu esposo. Mesmo que eu esteja na rua, que ele esteja a trabalhar, ou que eu também esteja a trabalhar, se eu vou tomar uma decisão, eu procuro falar com ele. Comunico, pastor, nesta situação, preciso fazer isto mais aquilo. Qual é a ideia? Ele dá aquilo que é o parecer dele e nós vamos agir de acordo. Contradições não faltam. Mas quando nós temos contradições, nós temos que trabalhar naquela contradição até que tenhamos uma solução eficaz para nós dois, para a nossa família e para o nosso lar. Nós, os homens, somos muito problemáticos quando se trata de finanças. Que eu, às vezes, em conversa com colegas, eu sempre digo que minha esposa sabe quanto que eu recebo, conhece todos os meus PINs, todos os cartões, de carteira móvel ela conhece. Então, no final, assim, você está tudo mesmo? Eu me pergunto, se eu não dou, é como se eu estivesse a roubar a mim próprio, não é? É como se você tirasse o dinheiro do bolso de trás e pusesse de frente. Minha avó ela tira do lado esquerdo para o lado direito. Você está fazendo o quê? Não está fazendo nada. Então, não há espaço para escolhermos o que nós temos. Não há espaço para eu achar que isto aqui só posso fazer. Então, voltando ao erro grave que nós, os homens, temos, é que, em algum momento, dividimos as tarefas. É, você faz isto, eu faço isto por um salário. É um erro gravíssimo que nós temos cometido. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Não deveria ser. O dinheiro é todo, ela já disse muito bem, é nosso. Ok? Quando uma coisa está junta, homogênea, tem como separar. Não Não tem como. É um ordenado, nós temos, é isto. Depois vamos dividir. Ok? Este é de pão, este disto. Não é dizer, sua esposa, a partir de hoje, você só lida com assuntos domésticos. Eu, construção, é comigo. Não é. O que vai acontecer amanhã? Se você tirou o seu dinheiro de construção, você pode muito bem, se for ao contrário, a mulher pode ter muito bem outro dia. Eu lhe comprei isso aqui. Estão a perceber? Onde está o problema? De vocês não já acharam que separar aqui, você faz isto. Eu que comprei isto aqui. E de facto ela tem razão. Ela não foi ela que comprou. Ou ele terá razão. Eu que comprei isto aqui. Agora, numa situação em que você tira o seu 10, eu tiro o meu 5, juntamos. Tem como separar esse dinheiro que compramos isto? É do plano. Então, a economia familiar é muito importante. Os problemas de Ivete são os problemas de Samsa. Os problemas de Samsa são os problemas de Ivete. Não podemos separar. Quando a gente separa, acontecem essas coisas. Eu já havia dito muitas vezes, sempre digo, que o Pai Celestial tem cada justiça. Nós, os homens, quando não temos dinheiro, ficamos muito alheios. Ficamos bem preocupados. Ficamos bem preocupados porque nós não conversamos com as nossas esposas. Ou vamos esconder que nós estamos numa situação financeira difícil. Nem podemos esconder. Ela deve saber em que situação. Essas coisas só podem acontecer a partir do momento que a gente é aberto. Ela sabe quanto eu recebo. Saber o desfalque, tem que ser capaz de explicar. Um desfalque aqui. E na base daquilo que já temos. Agora, se eu expondo
Imaginemos que eu perco o emprego. Ela tem como saber. Se não já dividimos as tarefas aqui. A sua tarefa, quem vai fazer isso? Você tem que fazer. Tem Você que está como fazer comigo. como se você não tem dinheiro. Não tem como se suprimir naquele momento. Vai fazer como? Então, quando tudo é junto, não tem como. Problemas de dinheiro, nós temos como superar. Então, essa tática que nós temos usado não há dinheiro de ninguém, é nosso dinheiro. Não há problema de ninguém, é nosso problema. E nós juntos ultrapassamos isso. Interessante. Gostei do que vocês falaram sobre a questão do nosso, nosso problema, nosso dinheiro, nosso assunto. Quando nós conjugamos dessa forma e nos colocamos em unidade, isso evita vários problemas. Quais são alguns perigos que provavelmente não, perigos que afetam esta falta de comunicação financeira emocionalmente? O que pode vir a trazer ou causar falta de comunicação no aspecto financeiro no relacionamento? Bem, vamos supor que o marido Uhum. perde o emprego, para de trabalhar. Se não há comunicação, se a comunicação não é boa ou não é eficaz na família, como é que vai ser este casamento? Um desastre. Vai ser um desastre. Este marido começa a falir psicologicamente. E se este marido está ferido psicologicamente, a relação começa a se desfazer pouco a pouco. O amor que existia nesta família vai de ir embora por uma simples coisa. Nós não conseguimos juntar. Não conseguimos, no momento em que nós nos casamos, nós dissemos que nós éramos um, mas nós quisemos separar aquilo que Deus nos deu como provimento. É muito perigoso aquilo que o meu marido esteve a dizer, é muito perigoso estabelecer regras ou limites sobre o valor. Você faz isto, eu faço isto, você faz isto, eu faço isto, ou o teu dinheiro você vai fazer isto, o meu dinheiro eu vou fazer isto. É muito perigoso. É melhor que o dinheiro seja nosso e que a gente viva nesta união. Isto evita que quando a pessoa perder emprego, evita que esta pessoa sinta-se muito embaixo. Uma coisa muito perigosa que nós temos feito nos nossos lares, principalmente as mulheres, nós não sabemos valorizar o nosso cônjuge quando ele perde emprego ou quando ele ganha menos que nós. São poucas mulheres que conseguem valorizar este homem. Pode até parecer que valoriza por muito tempo, mas chega o dia que há discordância aqui em casa. Chega o dia que há um barulho aqui em casa que nem sequer é relacionado aos valores. Mas porque eu acho que eu estou num nível superior, porque eu ganho mais, ou porque neste momento eu estou a trabalhar, o meu cônjuge não está a trabalhar, eu sempre vou falar. Vou arranjar maneira de tocar ali naquela ferida, de indicar esta coisa, de falar sobre esta coisa, de valores, porque eu faço isto, porque eu faço aquilo, porque eu faço isto. Por exemplo, eu chego tarde em casa, volto do serviço sim, mas eu chego tarde, chego a casa já não tenho tempo para olhar para outras coisas, porque eu estou cansada, volto do serviço. O meu cônjuge que não está a trabalhar não pode me chamar a atenção, não pode chamar a razão do erro que eu estou a cometer, porque eu vou jogar-me na cara, porque eu volto do serviço, você está aí sentado. Todo dia eu vou trabalhar, eu compro comida, eu faço isto, mais isto, e você ainda não tem vergonha de me cobrar. Perceber, né? Então são palavras que quando saem da minha boca parecem pequenas, parecem não ter peso, mas para quem escuta, mentaliza e pesa. E uma palavra, como dizia minha sogra, eu falei, não tem como apagar. Se eu tivesse escrito, pegava uma borracha e apagava. Então, tudo aquilo que nós proferimos, tudo aquilo que nós falamos, encontra um lugar em nossa mente e nós trabalhamos com isto.
vai nos ferindo, vai nos roendo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E qualquer coisa que você for a fazer no futuro, eu vou me recordar daquilo que você falou. E eu vou pensar, está a agir assim, porque eu não trabalho. Tirou um valor para ajudar sua mãe, para fazer não sei o quê, mesmo sem pensar, quer dizer, algo normal. Ok, ela fez, nem me comunicou, porque eu não trabalho, é dinheiro dela, ela mesma já disse. Tá percebendo? Então, esse é um dos perigos graves nesta falta de comunicação, nesta falta de nós. Este é um perigo muito grave. O outro é que este nosso mundo está tão perigoso, as coisas estão caras, estão cada vez mais a subir, muitas vezes o salário não aumenta e o que nós ganhamos às vezes não consegue suprir as nossas necessidades. Então, nesta correria, nós às vezes acabamos até fazendo alguns empréstimos, o que não devia, né? Mas acabamos fazendo. Então, se eu vou fazer um empréstimo escondida do meu cônjuge, porque eu não divido nada com ele, na hora de pagar, como é que eu vou fazer? Fica difícil. Fica difícil, porque se ele, quando é um homem, porque ele tem que trazer o valor para casa, o que ele ganha para casa, não é? Então, se ele contraiu lá uma dívida sem o meu conhecimento, como é que ele vai fazer? Ou ele vai satisfazer, desculpa, ou ele vai satisfazer a pessoa que lhe emprestou o valor, ou vai satisfazer a mim. Se satisfazer aquela pessoa, vai ter barulho comigo. Se satisfazer a mim, vai ter barulho com aquela pessoa. Para perceberem? Este é o outro barulho. E não há melhor coisa que você ficar com a mente sã. Não há melhor coisa que você ficar sem sentimento de culpa. Não tem como colocar a cabeça no travesseiro com este sentimento. E se você está com este sentimento, realmente você vai acabar se afastando da tua família. Porque enquanto você está pensando no valor que você contraiu, a dívida que você contraiu, eu estou a pensar em outra coisa. É um momento que eu quero conversar contigo sobre um determinado assunto, mas a tua cabeça está lá, naquele problema que você contraiu, que você não me comunicou, ou que não pode me comunicar. Então, nós não vamos encaixar. Não vamos encaixar. Vamos acabar até, talvez, discutindo, talvez até nos zangando, por causa de algo, por causa de falta de comunicação. Então, a falta desta união, provoca muita coisa no casamento. Cria muitos danos. É perigoso agir dessa forma. Eu também queria fazer um comentário em relação a isso. Assim, então, eu vou dar um exemplo realista sobre separar, separação de valores. Tem uma história realista. Meu irmão está na África do Sul há mais de 30 anos. Então, ele casou com uma sul-africana. Dessa falta de comunicação financeira, eles determinam que cada um vai fazendo o que pode. Acho que a mulher era mais doméstica, ela trabalhava. Então, ela comprava as coisas domésticas. O que ela fazia? Tudo que ela comprasse, punha uma marca lá. Ok? Punha uma marca lá. Então, eles separaram. Não é? Isso aqui não disse, não. Isso não é nosso. Não. Porque eu tenho uma marca. E meu irmão separaram-se. E ele ficou sem nada. A pergunta é, enquanto ela comprava aqueles itens domésticos com dinheiro dela, conforme aqueles haviam dividido, vivia como? Não comia. Então, este é um dos perigos de separar. Se eles tivessem tudo junto, não havia necessidade dela dizer de boca cheia que isso aqui é meu. Ela tinha as marcas. Então, reside aí o perigo. Então, para dizer a verdade, não podemos dividir nada. Eu, às vezes, digo, minha esposa, que ela pensa minhas coisas. Quando eu estou pensando em alguma coisa, ela também já me diz. Sempre coincide. Então, isso é muito bom. Eu não tenho, acho que não temos problema de comunicação, mas às vezes eu zango, não é? Eu zango muito conforme ela sempre diz que aí você zanga muito. É,
Mas é normal neste momento, não podemos pensar que seja problema de comunicação. É normal neste momento andar, é normal termos ideias divergentes, mas a verdade é que depois temos que chegar a um consenso. Cada um deve baixar as suas origens, a sua cultura e chegarmos a um consenso. É assim que os casais devem se comunicar. E não interessa em que área a comunicação é eficaz, é que cada um de nós deve ceder. Eu até posso ceder os meus princípios que eu trago da minha casa, da minha família, em detrimento em detrimento dela ou da conversa que nós tivermos. Porque se a gente manter que é sempre assim, eu cresci assim, não é assim, você cresceu assim, eu não cresceu assim. Bem diferentes, somos pessoas totalmente diferentes. Há famílias que ainda em ter idade, as crianças são ensinadas sobre a educação financeira. Há crianças que basta ver qualquer coisa que quer comprar. Então vamos encontrar esses casais em que um basta ver qualquer coisa que quer comprar e o outro diz que não deve se comprar. Então podemos ter uma divergência só por conta disso e nos zangarmos. Ela, por exemplo, quando nós saímos, ela gosta de comprar coisas que eu não quero que ela compre. Mas às vezes acaba cedendo, porque eu entendo, ela precisa. Eu posso não precisar. Depois eu acabo usufruindo daquilo que ela precisa. Mas naquele momento, eu não quero. Eu não posso pensar. São coisas necessárias. Que para a minha cultura, quando falo de cultura, estou falando de hábitos e costumes da infância. Ok? Eu às vezes vejo pessoas a comprar coisas que eu penso que é fútil. Vejo pessoas a comprar frutas que eu penso que é fútil. Vejo pessoas a comprar maçaroca. Para mim é fútil. Não é? Cada da minha nascença, cada da minha infância. Quando falo de maçaroca, pode ser como chama? Uma pizza, né? Pode ser uma pizza, era para mim. Hambúrguer. Um hambúrguer, era para mim comprar hambúrguer. Eu não. Para mim isso não pode. E podemos, numa situação de passeio, gostamos de dados. Então, há que ceder. Essa cedência que estou a falar dele aqui. Agora estou a falar de coisas pequenas. Tem coisas maiores que temos que ceder. Temos que perceber a outra parte. Não é? Cheguei lá. Quais são essas coisas? Temos que ceder. Sim. É, por exemplo, normalmente na construção, né? O homem que projeta, vamos sim, a janela deixar aí. Depois dessa É visão. assim, os homens gente têm sempre essa visão. A janela deixar ali. Ela pode chegar aqui, não. A janela não fica daqui. Isso pode gerar um confronto emocional. O pedreiro parar, porque a janela não deve ficar aí. E veja que o pedreiro conversou tudo comigo. No entanto, chega no próprio dia, ela está ali. A janela não deve ficar daí. É um conflito. Há ter um conflito. Eu estou no serviço, as tantas eu estou no serviço. O pedreiro de ligar. Então as coisas diz que aquela janela não deve estar aí, mas o projeto diz que a janela deve estar aí. Não vamos ceder. Como é que está a dizer? Mas não deveria, antes desse projeto ser feito, não desenhariam a planta juntos? Embora que, ok, nós homens temos essa visibilidade em relação a assuntos técnicos, nem todos, mas acho que existem também mulheres com essa habilidade. Mas esse projeto, antes de ser desenhado, melhor, antes de ser executado, não é compartilhado. Devia. Isso devia. Mas a prática não já mostra assim. Quando ele vai comprar uma panela, por exemplo, agora tem. Chama aquele coisa. É, É qualquer air coisa. fryer. Não é? Ela até pode comunicar, fazer um comentário. Eu posso não prestar muita atenção naquilo que está a dizer, não é? As especificações daquele air fryer, eu não conheço, ok? E as tantas me falam de uma coisa que eu não sei o que é. De repente é trazer.
comprou 17 mil. Comprou 17 mil. Mas ele me comunicou que não é minha área de domínio, que eu não preste atenção. E você pode levar a planta, por exemplo, uma planta de casa, cheio, e risco, cheio. Ela vai entender. Pode não entender, não é? E no próprio dia, porque já é uma coisa física, há de perceber que, afinal de contas, não deve ser assim. A mesma coisa acontece na posição de uma TV. Por exemplo, eu há dias, há um sítio eu queria, gosto de sentar aí, ver a minha TV. Eu disse, a TV não fica dali. Mas eu queria que a TV fosse dali. Ok? É um confronto que estamos a ter. Um confronto que estamos a ter aqui em casa. A TV não fica dali. Aí deve fazer o quê? Tem que ceder, né? Tem que ser TV. Porque a TV não deve ficar dali. Mas também eu posso proceder, né? Mas eu já disse, ali não dá para ficar a TV. Em algum momento ela deve ceder. Não deve. Ou vamos experimentar. Vamos deixar ali, pus ali. E assim deve ser a comunicação no funcionamento. Cedências. Bom, se a comunicação no relacionamento é o jogo de cedências, eu gostaria de saber sobre a questão como é que nós abordamos um determinado assunto. Gostei do exemplo que a irmã Santo deu aqui agora sobre a questão da, ok, tem o serviço, a sua esposa vai ligando, o exemplo que você deu, e ela diz que a janela deve estar do outro lado, né? Ou melhor, que não deve estar daquele lado. Vocês acham que a maneira como nós abordamos um determinado assunto ah, influencia como o nosso parceiro ou cônjuge percebe ou poderá perceber? Ou é importante isso? Eu vou responder isso. É, vamos dizer, nada é veneno, mas tudo é veneno. Ok? Tudo na medida certa. Dependendo da maneira como ele vai abordar esse assunto, ok? Eu posso perceber que é uma chamada de atenção. Da mesma maneira, a mesma janela pode ser um grande problema. Por exemplo, ela diz assim: a janela tem que ficar aí. Você tem só os pedreiros que a cada janela tem que ficar assim. Ok? Eu recebi essa informação. Ela, a mesma pessoa, vai falar sobre a janela de maneira diferente. Pai, está bem, isso é o pedreiro. O pedreiro só pôr a janela daquele sítio. Mas eu acho que aquele sítio ali dá acesso ao vizinho, aquela janela ali. Então, há ter problemas. Ou perto da rua, ou naquela janela daquele lado ali, fica o cachorro. Que tal de colocarmos a mesma janela de frente? Então, está a ver, né? Mas tudo só falar sobre a janela, mas o tom conta muito. Por isso, você tem que Mas vê, tem algo a dizer. Não, mas acho que ia dizer algo parecido. Realmente, toda a mensagem é importante e toda a mensagem é benéfica, mas e também toda a mensagem pode ser venenosa. Depende de como nós dirigimos esta mensagem. Eu costumo dizer em conversa com as mulheres, né, que temos que ter hábito de ligar para o nosso cônjuge quando ele está fora de casa ou quando está no serviço, só para saudar, só para dizer o quanto nós amamos, para dizer como ele saiu bonito, essas coisinhas, ou para fazer alguma brincadeirinha, né? Que é para ele não ficar com o hábito de toda vez que nós ligamos, nós queremos exigir alguma coisa. Até porque a minha mãe me ensinou que eu não devo comunicar problemas ou dificuldades ao meu cônjuge enquanto ele estiver no lugar de trabalho. Eu devo deixar ele regressar a casa, fazer o banho, até fazer o jantar. Depois disto, eu vou comunicar sobre as dificuldades. A minha mãe dizia: e se depois de você falar dos teus problemas, ele não comer? Isso vai ser bom para ti? Não será. Então eu aprendi a levar esse grande princípio da minha mãe, uso até hoje. O que o meu esposo estava a dizer faz grande diferença. Eu pego no telefone, pai, tá vendo? Você, os
os brasileiros vieram por aqui, fizeram uma coisa que gostaram, para deixar nelas, e depois, como nós as mulheres falamos assim, né, começamos a gritar, e tudo rápido, né? Ele, no serviço, no ambiente dele de trabalho, se calhar até com colegas, se calhar até colocou viva voz no telefone, de repente eu só estou a trabalho. Não fica bem. Mesmo que não esteja ninguém a ouvir ou a escutar, não fica bem para a própria mente dele. Ele começa a perceber, mas o que eu devo fazer neste momento? E eu estou a falar só dentro do pedreiro, mesmo que eu não esteja dentro do pedreiro. A maneira que eu abordei este problema, o tom de voz que eu coloquei ao abordar este assunto, não fica mal. Agora, se eu for bem capaz, eu costumo também dizer às mulheres que os homens não gostam de decisões, gostam de ideias. Pai, estou a ver que estão a colocar a janela daquele lado, que tal? Ou não seria melhor se colocassem no sítio X? Ou que tal se colocar no sítio X? Ele vai perceber que eu não estou a tomar nenhuma decisão. Mas eu sei que da opinião que eu dei, ele vai mudar alguma coisa. No fim, eu acabei ou não tomando uma decisão. Eu tomei, só que tomei de uma maneira bonita e que ele gostou. Então, as mulheres influenciam na vida. Sim, Não tomam uma decisão. sim, isso é verdade. As mulheres não tomam, não devem. Poucas vezes devem tomar decisões, mas há coisas em que as mulheres não devem tomar decisões. Por exemplo, eu costumo dizer, meu cônjuge, eu uso carro, trabalho com carro, mas eu não quero levar carro ao mecânico sozinha. Às vezes eles andam assim comigo, vai lá, porque estou a trabalhar, ou eu estou cansado, mas eu não vou, porque eu tenho marido. Os mecânicos precisam saber que eu tenho marido, porque a maneira que eles vão tratar o meu problema, eu estando lá sozinha, é diferente da maneira que eles vão tratar vendo uma figura masculina. Mas é verdade, estou cansado. Não. Está a ver, né? Então, ah, muda muito. Muda muito a forma como nós comunicamos, como nós abordamos a situação em que nós estamos. Muda totalmente. Nós podemos não conseguir resolver um problema simplesmente pela tonalidade e pela maneira que nós estamos a abordar o problema. E podemos resolver todos os nossos problemas por esta mesma por causa dessa mesma tonalidade, por causa desse mesmo tom e por causa desta maneira que nós abordamos. É por isso que eu falei no início, respeito, consideração. Temos que ter muito sentimento quando nós vamos abordar uma coisa. Interessante. Muito obrigado por darem essa explicação a respeito da tonalidade ao transmitir alguma informação dentro do casamento. Porque, literalmente, faz toda a diferença. Não só no casamento, mas também fora. Como a gente fala, como a gente se dirige às pessoas, é muito importante. Isso vai ditar se a pessoa vai receber essa informação de bom grado ou não. Se vai reagir de uma forma boa ou não. Então, é muito importante isto. Então, a comunicação é a base fundamental para uma boa convivência num relacionamento, num casamento. E a outra questão que eu tenho aqui sobre a, sobre a comunicação é, ok, não literalmente a comunicação, mas ah, num ponto ainda financeiro, a comunicação no ponto financeiro. Eu gostaria de ouvir a vossa parte sobre a questão da como gerenciar essa finança, não é? No casamento, por exemplo, vocês deram aqui um exemplo perfeito de que, ok, se ele recebe, aí vocês compram esse valor, é vosso, é nosso. Como nós podemos administrar as finanças dentro do casamento, tendo em conta como cristãos, com princípios e valores cristãos, de que maneira, embora que cada família é uma família, mas de um modo geral, de que maneira podemos administrar as finanças dentro do casamento? Eu sei que finanças é ministro das finanças. Tá? A administração das finanças. Então, eu entro lá para o ajudar, não é? Supervisor? Porque em algum momento podemos administrar mal Uhum. aquilo que eu disse no princípio.
Há pessoas que compram tudo, menos nada, qualquer coisa, encontra na rua, compra. Isso no final do dia vai criar ruptura nas finanças. Então há que estar lá alguém a chamar a atenção, compre isto. Agora, neste momento, não vale a pena comprar. Não vale a pena comprar esse pequeno. Hoje, a posterior podemos comprar. Mas a pessoa é eficaz para falar sobre finanças. Bem, eu penso que há uma coisa que eu aprendi do meu marido, que ainda me é um bocadinho difícil de fazer, mas que é algo muito bom, é benéfico para qualquer coisa. Registrar Registrar. Aqui os gastos, ou tudo que nós fazemos com o dinheiro que nós recebemos, ou com o dinheiro que nós temos. Ele costuma dizer que me registra. Porque se você não registrar, depois você não vai saber o que você fez com o dinheiro. Você não vai saber onde foi o dinheiro que você tinha. Porque o dinheiro é só dinheiro quando nós imaginamos ou quando nós pegamos, sentimos que temos. Mas a partir do momento em que nós começamos a gastar, nós vamos usando e vamos perdendo a conta. Então, meu marido me ensinou a registrar. Você coloca saldo, gasto, gasto, saldo, gasto, gasto, saldo. Isso é muito bom. Eu aprecio esta particularidade da parte dele. Ele tenta me ensinar. Eu vou aprendendo aos poucos. Vou aprendendo até porque em algum momento ele se zanga comigo. Porque fica a pensar, poxa, mas eu tinha aqui uns 20 mil, não sei. Ele, eu não sei o que você fez com eles. O que você fez com esse dinheiro? Mas eu não sei. Começa a tentar recrutar o que eu teria feito com o valor. E ele me diz, essa é a importância de registrar tudo o que você faz. Muito bom. Eu penso que se nós quisermos gerir melhor, administrar melhor as nossas finanças, nós podemos ter o nosso valor, sabermos o que nós fazemos, o que nós levamos para o dízimo, o que nós levamos como algo de emergência, o que nós levamos, sei lá, para fazer um pequeno cofre, sei lá como é que nós queremos chamar, e o que nós queremos gastar com alimentação, com roupa, porque tudo nós precisamos daquele valor para fazer alimentação, com vestuário, com pagar, pagar a escola das crianças, pagar carinha das crianças. Exatamente, exatamente. Pagar ainda, e este é o principal. Veja que nós podemos gastar o valor todo e nos esquecermos de pagar a renda. É aí é que mora a importância de planificar as coisas muito antes de ter o valor. no orçamento. Exatamente, o nosso orçamento. Nós sabemos que nós, no dia 30 teremos tanto, né? Então, nós vamos planificar o que nós vamos fazer com aquele tanto que nós teremos aqui no dia 30. E quando nós tivermos este tanto, nós vamos registrando tudo o que nós estamos a fazer com este bolo que nós temos. E eu acho que esta é a melhor forma de administrar as nossas finanças. Não falou de um princípio muito importante que eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso. Não é? De um dos discursos, não me recordo muito bem qual era o profeta, que eu escrevi mesmo. E ele dizia assim: o dízimo é uma educação financeira. Se você conseguir, durante um ano, tirar o dízimo, tenho certeza que no ano seguinte você vai guardar mais 10%. Se você conseguir, durante um ano todo, tirar a 10ª parte do seu salário, no ano seguinte, você vai guardar 10%. Essa sim deve crescer. Quando eu falo de 10%, não estou a falar da 10ª parte, não é? É o dízimo. Além dos 10% do dízimo, você vai guardar mais 10%. Você conseguiu guardar 10. Quando você consegue guardar 10, você conseguiu 20. Então, se a gente falha no dízimo, tenho certeza, vamos falhar todas as contas. Eu interrompi ela só para fazer isso sobre o dízimo. Isso tem que ser a primeira coisa. Como é que vocês estão vistos, né? Fazer atenção propaganda disso. Eu acho que é um assunto muito
Super importante, porque se nós, no livro de Malaquias, ele faz uma promessa muito clara para os que guardam o dízimo. Ele diz que ah, o anjo destruidor, ele vai passar, mas vocês não serão afetados, né? Mas como é que vocês têm visto acontecer a honrar esta lei, a viver esta lei? Porque afinal de contas, tudo que é nosso, ou ele que é dela. Não é? A gente só, ele só nos vê de 10% da parte daquilo que nos dela. Como vocês têm visto isso? Olha, bom, em relação a isso, é, há 2 anos, hoje, né? Eu fui para Nampula mesmo, Andorra. Foi a missão de serviço e estar longe de casa é difícil. Eh, Eu comecei a fazer as contas não saíam, não batiam, e achei que devia roubar o Senhor. Achei que devia roubar o Senhor no sentido de suprimir algumas necessidades. A experiência que eu tive foi avassaladora. Durante todo o período que eu fiquei lá, quase que 6 meses, eh, foi o período mais perturbado. Foi o período que mais dívidas adquiri. Mas, no entanto, eu estava a pensar que aquele valor que tinha sido disso poderia me ajudar. Então, de facto, o devedor chegou lá. Eu não consegui. Eu achava que ia suprimir, não suprimi. Tive mais necessidades em relação aos meses que eu terá isso. Então, esse testemunho que eu quero deixar aqui em relação ao dízimo. As mãos do Senhor sempre estarão lá para todo o irmão ou irmã que tirar o dízimo. E o dízimo abençoa famílias. Em algum momento pode doer naquele momento, mas tenho certeza, o Senhor dá 100 vezes mais. E com o tempo, você acaba se habituando, que já não dói, não é doer. Então é isso. Eu estava também a acrescentar que antes de eu aprender a importância do dízimo, eu me preocupava muito com a minha situação. Por exemplo, eu me preocupava porque eu não fiz o rancho mensal, ou porque eu não sei o que eu vou dar aos meus filhos no dia seguinte. O meu marido sempre dizia, já é amanhã. Eu não. Ele então preocupa-se com o dia de hoje. O amanhã a Deus pertence. E uma vez eu dormi nesse meu trabalho, eu devo abastecer todos os dias, devo abastecer e trabalhar todos os dias. Neste dia, porque eu comecei a trabalhar, foi mesmo uma afronta que eu fiz, um risco que eu corri, comecei a trabalhar, geralmente nós os africanos começamos a trabalhar sem nenhuma base de sustento. Acordei, peguei no carro, eu quero trabalhar. Acabei, neste momento mesmo em que ele esteve em Nampula, estraguei o carro que nós tínhamos, porque eu comecei com o carro turismo, né? Fazer carinha escolar. Acabei estragando aquele carro. Vieram vários mecânicos, tentamos dois grupos de mecânicos para tentarem já reparar o carro. O que aconteceu é que eles só nos levaram dinheiro, um dinheiro muito mais do que nós íamos gastar se nós tivéssemos talvez comprado um motor, só trocar. E pronto, depois disto, eu ainda quis arriscar, ainda quis fazer carinho. No ano seguinte, eu comecei a fazer carinho com mini base. Num desses dias, eu não tinha valor para abastecer. Meu esposo estava de serviço a noite toda. Então, fomos falando, acho que até 22 horas, a tentar procurar dinheiro para abastecer. A não ter alguém, sem ter alguém que nos emprestasse 1.500 meticais para eu abastecer, para pelo menos fazer a primeira ronda. Não tinha. Eu não tinha esse dinheiro, meu esposo não tinha. Tentamos pedir às pessoas próximas, não tinham esse valor. Eu acabei dizendo, meu marido, tudo bem, eu vou dormir. Eu dormi, acordei às 4, peguei no carro,
Peguei em mim, fui até as bombas. Esta coisa de gostar de saudar e conversar, cheguei naquela bomba, eu disse, eu vim, não tenho dinheiro, eu preciso de combustível para trabalhar. Aquele jovem olhou para mim e disse, Dona Ivete, como? Eu disse, eu não sei. A verdade é que eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, esta manhã você já imaginou quantas crianças vão ficar sem ir à escola. Então eu preciso trabalhar. Você precisa resolver. Quer dizer, eu fui para ali, acreditei que eu teria combustível. O moço disse, tudo bem, Dona Ivete. Eu vou abastecer, mas eu estou a confiar em ti, que você vai me pagar. E eu vou sair daqui às 7. Eu disse, tudo bem, até às 7. Eu vou deixar os meus documentos até às 7 eu venho buscar. Mas eu não sabia onde arranjar o dinheiro para ir buscar aqueles documentos que eu teria deixado lá, minha carta de condução, meu bem. Eu não sabia onde arranjar dinheiro para buscar os meus documentos. Mas ainda assim, eu deixei porque eu queria ir trabalhar. Ele abasteceu o meu carro, eu saí e fui trabalhar. Enquanto eu trabalhava, alguém meteu meu dinheiro. Eu saí, fui lá, paguei o dinheiro e eu agradeci. Eu aprendi que o Senhor ele sempre olha para nós. Que quando nós procuramos, quando nós mais pensamos que nós não temos solução, Ele está lá para nos ajudar. E tenho aprendido isso todos os dias em que eu me coloco na estrada, me coloco na via, o dia todo, carregar crianças de dono, sem saber se eu vou chegar e se eu vou levar as crianças de volta para casa. É incrível que às vezes eu tenho tido avarias no carro, avarias que seriam graves. Antes de ontem eu tive uma avaria que teria sido muito grave. Saiu uma peça do carro, do pneu, do lado do passageiro de frente. Se aquela peça tivesse saído na faixa de rodagem, eu não sei o que teria acontecido com as crianças com quem eu estava. Mas Deus, ele colocou a mão. Aconteceu no momento em que eu estava bem devagar. E eu logo saí da estrada, parei. Eu já não podia tirar o carro dali. Em todas essas coisas, eu olho para a mão do Senhor. E se o Senhor faz isso conosco, é porque nós fazemos alguma coisa por Ele, é porque Ele sabe que nós fazemos algo por Ele, ou nós temos vontade de fazer algo por Ele. Então, sim, o dízimo, saber a importância do dízimo e cumprir com esta lei de dízimo, é muito importante para as nossas vidas. Eu aprendi com isto que os problemas não são meus e a solução não vem de mim. O Senhor, Ele sabe o porquê, quando e como. A nós nos cabe agradecer. Bom, bom. Muito obrigado por compartilharem conosco sobre a lei do dízimo e como é que ela tem vindo a abençoar a vossa família. Porque é tão importante quanto qualquer outro mandamento. Não é? A lei do dízimo é um dos mandamentos que literalmente, ah, se não o segundo com promessa, o primeiro que diz que tem 10 mandamentos, que diz honrar o seu pai, a sua mãe, para que esses dias sejam prolongados na terra. Então, ah, é tão gratificante poder ouvir esse testemunho, não é? E sem sombra de dúvida, todos esses princípios estão relacionados, não é? A comunicação, o dízimo, ah, entre outros princípios no casamento. E muito obrigado mais uma vez por vocês aceitarem participar desse episódio e por disponibilizar o vosso tempo para poder compartilhar conosco, né, sobre a comunicação e, acima de tudo, sobre a finança dentro do casamento. Né. Antes de nós encerrarmos, vocês têm alguma consideração final, algo que gostariam de deixar para jovens, casados, ser como solteiros também. Então, qualquer. É, eu vou começar. Uhum. Ame-se para os casais. Vamos palavras. Ame-se muito, enquanto haver amor. A comunicação será eficiente, eficaz e, acima de tudo, sejam amigos. Nós somos amigos.
conversamos de tudo, até coisas banais, não é? E não há limitação aqui. Não nos limitamos, que não há tabus, que você não pode me dizer isso, não. Afinal de contas, se ela não diz a mim, vai dizer a quem? É por isso que for a ver, estamos sempre juntos. Ela é meu tudo. Sim. Então, enquanto ela for meu tudo, é meu ar, não tenho onde me espelhar, não tenho como respirar sem que ela esteja lá. Amizade acima de tudo. Essa mensagem que eu quero deixar para os jovens, que acho que é tudo, né? Se não dar mais duas palavras. Mentira. Obrigada pelo convite, né? E por acharem que nós podemos partilhar ou deixar alguma coisa que possa ajudar aos que forem assistir ou escutar. Quanto aos jovens recém-casados, o que eu gostava de deixar é que pensem que vocês não têm opção senão esta pessoa que está do vosso lado. Se não for esta pessoa que está do vosso lado, a ver as tuas lágrimas, a ouvir e ver o teu sorriso, a ver a tua alegria, as tuas batalhas vencidas ou as tuas batalhas frustradas, não tem outra pessoa. Então, se nós não temos opção, nós nos agarramos a esta barra que nós temos, esta que seja a nossa barra de ferro. Então, eu gostaria que os jovens pensassem dessa maneira. Pensassem que esta é a única pessoa que eu tenho. Não tenho mais ninguém. Então, se não for com esta pessoa, não será com mais ninguém. E, acima de tudo, que haja muito amor. Amem-se bastante, muito mesmo. Sejam muito amigos, acima de tudo. Eu até diria que antes do amor que venha a amizade, que fortaleçam o laço de amizade. E depois da amizade, amem-se. Amem-se muito. Magoem-se, perdoem-se, discutam. Não discutam, conversem bastante. Que haja discórdia, mas que também hajam soluções. Mas que tudo seja com esta pessoa que está ao seu lado. Esta pessoa é que Deus permitiu que estivesse contigo. Aos jovens solteiros que ainda procuram um parceiro, que também procurem amizade, que conheçam e que apostem. Porque se nós estamos a procurar amizade, se nós estamos a conhecer e a apostar, nós estamos a apostar em alguém que nós sabemos que não é perfeito, mas que nós podemos aguentar com a imperfeição desta pessoa e que nós podemos caminhar juntos. Não. É isso. Muito obrigado por partilharem isto connosco. E muito obrigado mais uma vez. Então, pessoal, este é o episódio de hoje. Gostava de convidar a cada um de vocês a comentar, a partilharem com os amigos e familiares. Até o próximo episódio. Até aqui. Tchau.